Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia 2/4/2024. Se você gostar do conteúdo, peço que você deixe aí aquele joinha. Se gostar, ainda mais, compartilhe. Se não gostar, eu peço que você compartilhe do mesmo jeito e dê um joia do mesmo jeito, sob pena de você ser investigado porque você não compartilhou e porque você não deu um joia. Tá ok? Deixa eu falar para vocês aí a respeito desse caso aí do Textor do Botafogo, né? Presidente da SAF do Botafogo, em que está levantando aí a hipótese de manipulação no futebol brasileiro. Parece que através de meios tecnológicos, né, da inteligência artificial, que, olha, eu sou um cara que não sou tão favorável, né, a esse universo tecnológico que está se criando. Eu sei que é uma coisa que vai deixar as pessoas cada vez mais sem liberdades, sem dúvida. Não sou tanto a favor dessa tecnologia explosiva que está acontecendo, né? Mas, infelizmente, isso é uma tendência global, mundial, inclusive das escrituras, né? É uma tendência que não tem como barrar. Ela vem para ficar. E você gostando ou não, você pode ter certeza. Aliás, tem grandes escritórios de advocacia ao redor do mundo que já usam da inteligência artificial. Judiciário ao redor do mundo já usam da inteligência artificial. Então, assim, isso não é uma novidade. O que o texto está fazendo, está levantando, né? Está expondo, não é uma novidade, né? E ao invés de dizer, no caso das autoridades, no caso da grande mídia, ao invés de dizer que o texto é um fanfarrão, é um falastrão, deveria estar falando assim, ó, o que ele está falando é sério. Se é sério, merece investigação. Não é ele que tem que provar. Ele não tem que provar nada. Ele não tem que provar que a instituição é corrupta, ele não tem que provar que o jogador é corrupto, ele não tem que provar que a comissão de arbitragem é corrupta. Ele está levantando hipótese. Ele não está fazendo acusação, ele está levantando hipótese. No texto dele lá, que ele escreve, ele até fala, eu sei que alguns vão ficar magoados, etc e tal, mas ele está falando isso para o bem do futebol brasileiro, aonde ele investe. Aonde ele investe. Você acha que o Textor ele quer uma liga manchada pela corrupção? Você acha que o Textor, que é um cara bilionário, que sabe onde põe o seu dinheiro, não é igual a gente que dá murro em ponta de faca? Esses caras não dão murro em ponta de faca. Esses caras não dão murro em ponta de faca como pessoas normais, como a gente faz. Esses caras sabem onde investir o dinheiro deles. Você acha que esses caras eles querem uma liga manchada? O que ele está falando deveria sim ser objeto de investigação pelas autoridades. E a imprensa não deveria estar tomando o lado de criticá-lo porque não está mostrando provas e etc e tal. Ele está levantando possibilidades em que as pessoas, em que as autoridades, no caso, deveriam investigar. A gente sabe que todos os segmentos da sociedade é passível de corrupção. Todos. Você tem um bom policial, você tem um mau policial. Você tem o bom juiz, você tem um mau juiz. Você tem o bom advogado, você tem um mau advogado. Você tem um bom médico, você tem um mau médico. Você tem um bom padre, você tem um mau padre. Você tem um bom pastor, você tem um mau pastor. Agora, no esporte, parece que você só tem o bom, o bom, o bom. O dirigente bom, o jogador bom e a instituição boa. São isentos de corrupção esse pessoal? Por exemplo, por que não se investiga por que a Portuguesa escalou um jogador erroneamente, de forma inadequada, em uma partida de Campeonato Brasileiro, sendo que havia mais dois grandões que, caso houvesse naquela partida uma derrota da Portuguesa, ou que a Portuguesa viesse a perder pontos em razão de tapetão, essas duas agremiações gigantescas do futebol brasileiro poderiam ser beneficiadas com o resultado da Portuguesa? E por que ela escala um jogador erroneamente? Por que não se investiga isso aí? Por que não tem nenhum dirigente preso? Por que não tem nenhum atleta preso? Por que não tem nenhum juiz preso? Por que não tem nenhum treinador preso? Por que se escalou erroneamente um atleta naquele jogo? Sendo que havia outros interessados além da Portuguesa naquele dia. Aí vocês acham que o futebol é isento de corrupção? Recentemente a gente viu aí o caso do jogador do Curitiba envolvido com um negócio de apostas.
Recentemente a gente viu. E você acha que era só aquele cara? Era só ele? Vocês acham isso? Recentemente teve um treinador que disse, ó, o meu atleta, ele não tem coragem de dar um carrinho em um atleta, porque ele vai perder ponto no... Esse negócio aí da Globo aí, o Cartola, vai perder ponto no Cartola. E se o cara souber que ele pode ganhar um trocadozinho se ele levar um amarelo? E se ele souber que ele pode ganhar um bom dinheiro, se ele levar um amarelo? E se ele souber que ele pode ganhar um bom dinheiro se ele for expulso? E se ele souber que ele pode ganhar um bom dinheiro se ele errar um pênalti? E se ele souber que ele pode ganhar um bom dinheiro se ele cometer um pênalti? Eu não estou falando que A ou B é corrupto. Eu estou falando que é passível, como qualquer outro cidadão, de errar e que tem que ser investigado. O meio do futebol não pode ser isento de investigação. Não pode ser. O que o texto está levantando deveria, sim, ser objeto de investigação pelas autoridades. Tem muita gente cobrando que a CBF puna o texto. No lugar da CBF punir o texto, a CBF primeiro deveria investigar o que ele está falando. Primeiro, cobrar. A CBF poderia primeiro cobrar das autoridades competentes que investigam o que ele está falando. Para depois punir o Textor ou dizer que ele é um fanfarrão, se não tiver meios jurídicos para puni-lo, dizer que ele é um fanfarrão, dizer que ele não pode mais atuar como dirigente no futebol brasileiro. Mas primeiro se investigue. Não é o Textor que tem que provar. A dona do Campeonato Brasileiro, no caso, é a CBF. Ela tem que zelar pela idoneidade. Não é simplesmente um cara que vem e levanta a hipótese de corrupção no meio do futebol e ir lá e banir o cara. Não, investigue-se. Para depois tomar as medidas em face desse que está levantando essas possibilidades de manipulação de resultado, corrupção no esporte. A gente vê muitas coisas estranhas no futebol. Muitas. 2005, por exemplo. Né? O Tinga sofreu um dos pênaltis mais absurdos da história do futebol. Sabe o que aconteceu? Se vocês se lembram, quem foi expulso foi o Tinga. No mesmo ano, várias partidas foram anuladas. Uma delas, São Paulo e Corinthians, em que ficou provado de que o árbitro entrou em campo para prejudicar o São Paulo. Só que o São Paulo foi tão bem que o árbitro não conseguiu prejudicar o São Paulo. O São Paulo ganhou de 3-1 ou 3-0 do Corinthians. Sabe o que fizeram? Anularam aquela partida para ter um outro jogo São Paulo e Corinthians. Ué? Aí nesse outro jogo o Corinthians empatou. Aí quando você vai remoendo, no mesmo campeonato, esse time foi várias vezes beneficiado. Inclusive tem até áudios de dirigentes do Corinthians dizendo do quanto foi beneficiado naquele ano pela CBF. Por que nunca se investigou? Na Itália, o maior clube da Itália, a Juventus, o maior clube da Itália foi rebaixado para a terceira divisão por causa de manipulação de resultados. Por que aqui no Brasil não pode se investigar nada? Com relação ao futebol. Nos outros segmentos se investiga qualquer coisa. Se investiga a Dona Maria da Vendinha, o seu José da Vendinha, se investiga a mais alta autoridade desse país, em qualquer momento. Mas no meio do futebol não pode? A gente não vê o Ministério Público, por exemplo, né, tão envolvido em investigação no meio do esporte, por quê? Ou tem alguma coisa aí ocorrendo de forma secreta, né? A gente viu o Klaus em uma final de Campeonato Paulista. O jogador do Palmeiras dá um pisão no Caleri. O VAR chamou o Klaus para reanalisar o lance. E o Klaus manteve o gol do Palmeiras em uma final de competição. Em um final. Um pisão em que o Caleri fica caído no meio do gramado. Um pisão e o Klaus manteve o gol. E o Klaus, estranhamente, né, vai apitar a terceira final do Palmeiras. Estranhamente. Estranhamente, é o único juiz no Brasil em que o Abel Ferreira elogia o tempo inteiro, né? Aliás, era o Klaus que também estava no jogo que o texto cita, São Paulo 0, Palmeiras 5, né? Aliás, o mesmo São Paulo que meses antes foi lá no mesmo estádio e eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil com toda a autoridade do mundo, sendo inclusive prejudicado pela arbitragem.
em que o Daronco anula um gol do Caleri absurdamente. O VAR, vendo que ficaria muito feio, chamou o Daronco, vem ver a merda que você fez aqui. O Daronco foi lá e manteve a merda que ele fez em campo. Não estou dizendo aqui que o Daronco é corrupto. É que tem coisas que são tão estrondosas, foge tanto aquilo que é normal, foge tanto da realidade, que ao menos merece investigação. Tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Tem que investigar sim. Ah, porque na Copa do Brasil anterior não foi traçada as linhas que o Abel Ferreira fica falando a vida inteira. Tem que se investigar. Porque que no outro dia os caras disseram que apagaram as imagens. Tem que se investigar. Esses caras não são isentos. Eles não são isentos, eles não são isentos dos demais segmentos da sociedade. Todo mundo precisa ser investigado se houver possibilidades ali de manipulação de alguma coisa. Agora, só dizer que o texto é um fanfarrão sem investigar o que ele está falando, aí prova de que o Brasil é um país que adora passar um pano para safadeza mesmo. Por quê? Se investigar e provar de que o que ele está falando é bobagem, tudo bem, vai lá e diga, olha, o texto, a tua inteligência artificial aí só falou merda aí, você é um fanfarrão, fica no seu cantinho aí, ou você vai ficar aqui um ano suspenso. Beleza. Agora, não investigar e dizer que o cara é um fanfarrão, aí está remetendo também algumas coisas que acontecem no nosso meio, corriqueiramente, em que o brasileiro realmente adora passar o pano para sujeira, E às vezes a pessoa que tá. A gente já viu tanta gente ser cancelada ao longo da história, né, por levantar possibilidades. E tempos depois se verifica que a pessoa estava correta e que injustamente ela foi cancelada, né? Será que vamos fazer isso novamente? Não estou dizendo que o texto aqui, o cara é maravilhoso, etc e tal. Não estou dizendo. Eu só estou dizendo que o que ele está falando merece sim ser investigado. Simples assim. Como se fosse a acusação dele, fosse contra qualquer outro segmento, teria que se investigar. Como ele está no meio do futebol e ele tem total interesse, porque ele investe no Brasil, investe milhões, o que tem que se fazer? Vamos investigar o que esse cara está falando. Aí depois a gente vê o que a gente faz. Fica a dica aí, Ministério Público. Um abraço a todos e até a próxima.